Vamos voltar a ver o nosso site, que agora a gente vai detalhar aquele assunto que está em destaque agora no nosso site. O delegado da Polícia Federal que virou réu por abuso de autoridade. Isso porque ele tentou investigar Augusto Aras, o ex-procurador-geral da República, que saiu, do cargo agora com a nova indicação do presidente Lula. Essa apuração é do nosso colunista Aguirre Talento. O Aguirre está chegando aqui para contar mais detalhes dessa informação. Boa tarde para você. Já bom início de noite, Aguirre. Boa tarde, boa noite, Diego. Sakamoto, tudo bem? Nunca mais a gente se viu. Tudo bem, Agui? Tudo E aí, Aguirre? beleza. Então, a gente acabou de publicar uma reportagem mostrando novos desdobramentos sobre um personagem que teve muita repercussão ali em 2022 e 2023, que é o delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini. Ele ficou conhecido por ter sido responsável por uma investigação contra o então ministro da Educação de Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro. Bruno Calandrini, naquela época, realizou uma operação de busca e apreensão contra Milton Ribeiro e chegou a realizar a prisão do então ministro. Só que houve dificuldade, ele não conseguiu a transferência de Milton Ribeiro de São Paulo para Brasília e acabou acusando seus superiores de interferir naquela investigação. É bom a gente lembrar que nessa época, durante o governo Bolsonaro, havia frequentes acusações de interferência da cúpula da Polícia Federal por meio da remoção de delegados, por meio de tentativas de interferência de investigações em andamento. Pois bem, em um outro caso que Bruno Calandrini conduzia, que acabou envolvendo o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele também se envolveu em uma outra polêmica, porque ele estava tentando tomar o depoimento. A investigação envolvia um caso sobre desvios no fundo de pensão Postales, que é o fundo de pensão dos Correios. E o Bruno Calandrini estava querendo tomar o depoimento do então ministro da Economia, Paulo Guedes. O que é que aconteceu? Ele estava tendo dificuldade para marcar esse depoimento, e em certo momento o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, publicou por engano em suas redes sociais um trecho de uma conversa dele com o interlocutor, que o interlocutor pedia que ele recebesse um advogado de Paulo Guedes, que esse advogado estava tentando dispensar o ministro do depoimento, até porque naquela investigação Paulo Guedes não aparecia como investigado, seria um depoimento apenas na condição de testemunha. Pois bem, quando esse print vazou, virou objeto de reportagens na imprensa, e o delegado Bruno Calandrini acabou pegando aquela informação e apresentando um pedido para investigar Augusto Aras, e mais do que isso, ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de busca e apreensão do telefone celular do então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A Polícia Federal abriu uma sindicância e constatou uma série de irregularidades nos procedimentos, principalmente porque ele tentou realizar medidas investigativas sem pedir autorização do Supremo, sem incluir nem Aras, nem Paulo Guedes como investigados. Esse caso rolou durante algum tempo, a Polícia Federal abriu diversas sindicâncias contra Bruno Calandrini, envolvendo diversos casos em que ele atuou, envolvendo entrevistas que ele concedeu à imprensa, porque tem uma regra na Polícia Federal que o delegado só pode falar com autorização expressa dos seus superiores. Pois bem, esse foi o primeiro caso concluído e que chegou ao Ministério Público Federal para uma definição. O Ministério Público tentou fechar um acordo de não persecução penal com Bruno Calandrini, e esse acordo envolveria a confissão de culpa. Então, o delegado não concordou com esse acordo e, no fim do ano, a Procuradoria da Primeira Instância, aqui em Brasília, apresentou uma denúncia à Justiça Federal acusando Calandrini de abuso de autoridade, citando dois artigos da Lei de Abuso de Autoridade, que eu vou pedir licença para puxar aqui no texto. Um deles envolve a obtenção de prova por um meio ilícito, que para o Ministério Público Federal ele não tinha
não tinha condições legais de realizar aquela busca e apreensão, porque as pessoas ainda não eram investigadas. E o outro artigo da lei é dar início à investigação sem justa causa. O que é que o Ministério Público Federal argumenta? Não haveria crime nenhum entre um advogado de um investigado marcar uma audiência com um procurador, seja ele o Procurador-Geral da República ou qualquer outro procurador, porque é papel dessas autoridades conversar, receber advogados, isso faz parte das premissas do cargo, e por isso essa conversa vazada por engano por áreas não denotaria nenhuma ilegalidade, seria apenas uma tentativa de marcar audiência para tratar de um processo que é uma coisa, em tese, dentro da normalidade. Então, em uma decisão de 17 de dezembro, a juíza federal Poliana Kelly, da 12ª Vara, aceitou a acusação e tornou o Bruno Calandrini réu por essas acusações da lei de abuso de autoridade. Agora ele vai ter tempo para apresentar testemunhas, apresentar sua defesa, o processo vai ser instruído até que ao final será definido se ele será culpado ou absolvido. Eu queria só ler a nota, trechos da nota da defesa dos advogados Ciro Chagas e André Espanhol. Eles falam que o Bruno Calandrini tem sido vítima de um processo de perseguição política. E eles dizem na nota que o procedimento teve seu arquivamento recomendado pelo delegado da Polícia Federal que conduziu a sindicância, porque ele considerou não haver crime nas condutas de Bruno Calandrini, e aí os advogados dizem que, na contramão dessa lógica, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia. Prosseguem eles na nota. Essa defesa e seu representado têm tranquilidade de que provarão inocência frente a essas injustas imputações, reforçando os mais de 20 anos de serviços prestados ao Estado pelo delegado de Polícia Federal, que jamais se omitiu ou se desviou de seu propósito. Termina a nota. Obrigado, Aguirre. Bom, o Sakamoto tentou... Ih, travou o Sakamoto ali, parece que ele até dormiu, ó. Daqui a pouco a gente vai tentar restabelecer o contato com o Sakamoto. Voltou, Sakamoto. Acordamos o Sakamoto. Mentira, ele estava acordado. Sinal que travou na hora que ele piscou. Fala aí, Sakamoto. O Calandrini, portanto, investigado. Ele que tentou... aliás, investigado não. Virou réu. Ele que é acusado de abuso de autoridade por tentar investigar o Augusto Aras e também teve o Paulo Guedes envolvido nesse assunto. Na verdade, eu tenho até, antes de mais nada, boa noite para o Aguirre, eu tenho até uma pergunta para o Aguirre, não necessariamente um comentário, porque é o seguinte, Aguirre, a sua impressão, né, como repórter, como pessoa que está acompanhando esse caso, porque é o seguinte, a Polícia Federal, de um lado, nos últimos anos, ela foi criticada, principalmente no seio da Operação Lava Jato, por também ajudar a atropelar algumas coisas, né, junto com a Força Tarefa, junto com o Moro, teve setores da Polícia Federal que ajudaram também a atropelar, digamos, o devido processo legal, né? E aí, por outro lado, você teve os setores do Ministério Público Federal durante o governo Bolsonaro, mais próximos, inclusive, do Aras, né? Que acabaram punindo delegados por estarem fazendo também seu trabalho. Tivemos o próprio Alexandre Saraiva, né? Que denunciou o Ricardo Salles depois daquela apreensão absurda de madeira na Amazônia, né? Que depois, até agora, o Salles foi denunciado por conta disso, né? Por envolvimento. E aí você teve um monte de delegados que foram afastados das suas posições, trocados de lugar, pessoas que estavam tentando repatriar bolsonaristas que estavam nos Estados Unidos, né, que também acabaram trocados, punidos por estarem fazendo o seu trabalho. Como é que você enquadraria o caso do Calandrini, assim? Você acha que houve realmente um exagero nesse sentido da parte dele, ele não cumpriu esses ritos? Ou realmente precisa avaliar porque pode ser também um exagero do próprio MPF? Olha, Sakamoto, o histórico, desde a investigação do Milton Ribeiro, envolveu muitas polêmicas, porque, não sei se vocês vão lembrar, mas o Bruno Calandrini, depois desse problema que não conseguiu fazer a transferência do Milton Ribeiro de São Paulo para Brasília, ele passou a investigar os próprios superiores dele, e pediu a prisão dos chefes dele na Polícia Federal por causa dessa questão da transferência, de não ter conseguido fazer a transferência. Isso ficou muito tempo com a ministra do STF, Carmen Lúcia,
e ela não decidiu esse pedido de prisão até que ela mandou para a primeira instância. Então, ele realmente, de certa forma, exagerou em alguns pontos. Eu até acho que houve naquela ocasião do Milton Ribeiro até me parece que criaram dificuldades realmente para transferir o Milton Ribeiro para Brasília e houve falhas no planejamento. Se quisessem ter planejado essa transferência, ela teria ocorrido. Mas a sucessão de coisas que vieram adiante também não foram muito, digamos assim, equilibradas e acabaram, de certa forma, resvalando, respingando na investigação, que desde então está parada. Eu acho que, de certa forma, a ministra Carmen Lúcia acabou tendo dificuldades de conduzir aquilo diante de todos os entraves, todas essas polêmicas. Nesse caso, envolvendo Augusto Aras, o que eu sei é que realmente a acusação ali na primeira instância foi feita por integrantes do Ministério Público Federal que não tinham uma relação próxima com Aras. Foi uma coisa feita de forma mais técnica, eles tentaram fazer um acordo para conduzir o caso, fechar o caso de forma mais célere. Esses acordos de não persecução penal têm sido muito usados em crimes com penas menores, que esse crime, a pena máxima prevista é de 4 anos, e aí o Bruno Calandrini não quis fechar o acordo justamente porque isso envolvia também uma confissão de culpa. Eu não sei se realmente daria para enquadrar em crime esse pedido que ele fez de busca e apreensão do telefone celular de Augusto Aras, porque foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. E essa lei do abuso de autoridade realmente foi feita pelo Senado num momento de retaliação à Lava Jato, num momento de revide mesmo, depois que senadores foram alvo de diversas investigações. Então, tem todo esse rescaldo, mas é claro que de fato, não é usual um delegado tentar fazer uma busca e apreensão contra um procurador-geral da República. Pode não ser crime, mas digamos que não foi uma medida muito inteligente se ele não tivesse muito bem amarrado, muito bem combinado com todos os atores envolvidos, com a cúpula da PF, com o Supremo Tribunal Federal. Isso não é uma medida que você pede assim de forma corriqueira ao STF e espera que vai ser deferido. Então, se ele não cometeu ilegalidade, no mínimo, eu acho que ele exagerou um pouco na conduta, porque faltou um certo alinhamento. E no processo, tem um depoimento do então chefe dele, da coordenação ali de inquéritos especiais, o delegado Leopoldo, que ele fala no depoimento que ele alertou o Bruno Calandrini dizendo que achava que aquilo não tinha problema, porque não era crime essa audiência entre o advogado e o procurador, que não seria o caso de abrir investigação, mas ainda assim, isso é citado na denúncia como um dos elementos, mas ainda assim o Bruno Calandrini seguiu adiante. Então é difícil chegar a uma conclusão, porque tem muitos elementos de todos os lados. É isso aí, Aguirre. Obrigado pelas informações, viu? A gente está acompanhando, é claro, novidades no site e também aqui no All News. Obrigado por enquanto. Então, gente, bom trabalho. Valeu.